Glória a Deus, esse Deus maravilhoso que nos ama, nos sustenta e que fala conosco. Deus que escolheu um povo para si e que fala a esse povo através da palavra viva, escritura sagrada. Eu quero convidar você para a gente orar como o salmista orou, e está aí no seu boletim, é o verso 11 do Salmo 86. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. É a minha e a sua oração nessa hora. Vamos ouvir a voz do Senhor pela exposição da tua palavra. Então precisamos pedir, Senhor, nos ensine. Senhor, nos ensine. Nós queremos saber o teu caminho, queremos andar na tua verdade. Então, fala ao nosso coração essa verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Não basta conhecer, meus irmãos, nós precisamos da ação do Espírito Santo para a gente poder temer só o Senhor. Então vamos ter um tempo de oração silenciosa. Ore para que Deus fale ao seu coração. Ore para que Deus me use como instrumento na sua mão nessa noite. Senhor, nós reconhecemos como salmista que nós não sabemos, então precisamos ser ensinados. Reconhecemos que sem o Senhor não aprenderemos, muito menos seguiremos, servindo e adorando somente o Senhor. Em todo o tempo somos cercados por seduções, tentações, falsos deuses que nos roubam o coração de Ti. E nós pedimos, ajuda-nos para que a verdade do Senhor nos tome por completo e assim vivamos somente para Ti. Usa-me, Deus, por Tua graça. Eu reconheço minhas limitações, reconheço que eu não sou nada, apenas aquilo que o Senhor é através de mim. Então que eu diminua e que o Senhor cresça nessa noite, para a glória do Teu nome, edificação do Teu povo, louvor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de quem nós oramos. Amém. 2 adolescentes de 16 anos e um de 13 anos estupraram uma garota grávida de 15 anos na frente do seu namorado de 19 anos. Filmaram tudo com o celular e depois degolaram o rapaz jogando o corpo dele no rio Parnaíba, que divide as cidades de Uruçuí e Benedito Leite, no Maranhão. Notícia do dia 4 de maio, no exame.com. Os 3 menores foram apreendidos e confessaram o estupro coletivo e o homicídio. Suspeita-se que era uma rixa por causa de dívida de drogas. Estupro coletivo não é uma novidade para mim e para você. Aliás, isso vem se tornando notícia bem mais frequente do que gostaríamos de ouvir. Me parece que notícias assim têm anestesiado o nosso coração. Muitas pessoas leem, talvez agradeçam a Deus porque não foi consigo, com alguém conhecido, mas logo depois esquecem e vão viver a vida. O que isso tem a ver com a nossa mensagem nessa noite, meus irmãos? A Bíblia Sagrada não esconde o pecado do ser humano e registra relatos de chocar qualquer ser humano, como esses, ou como esse que eu trago para vocês. Tudo por causa de uma sociedade, de um povo, de gente que abandonou a palavra de Deus,
que não tem relacionamento com esse Deus. Abra sua Bíblia, em Juízes 19. Eu quero ver com você e peço a sua máxima atenção. São muitas informações nesse texto. E a partir dessa narrativa de Juízes 19, um texto que nós lemos recentemente, no nosso plano de leitura bíblica, a partir dessa narrativa, eu quero ver com você o que Deus nos ensina, como viver a vida que Ele preparou para nós como povo escolhido, em meio a uma cultura idólatra. Juízes, capítulo 19. Peço que você preste muita atenção. Se a sua versão não for igual à minha, que a revista é atualizada, então não acompanhe na sua Bíblia, apenas ouça e esteja atento ao que o Espírito Santo quer falar ao nosso coração. Naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita que, peregrinando nos longes da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Porém ela, aborrecendo-se dele, o deixou, tornou para a casa de seu pai em Belém de Judá, e lá esteve os dias de uns 4 meses. Seu marido, tendo consigo o seu servo e 2 jumentos, levantou-se e foi após ela para falar-lhe ao coração, a fim de tornar a trazê-la. Ela o fez entrar na casa de seu pai. Este, quando o viu, saiu alegre a recebê-lo. Seu sogro, o pai da moça, o deteve por 3 dias em sua companhia. Comeram, beberam e o casal se alojou ali. Ao 4º dia, madrugaram e se levantaram para partir. Então o pai da moça disse ao seu genro: fortalece-te com um bocado de pão e depois partireis. Assentaram-se, pois, e comeram ambos juntos e beberam. Então disse o pai da moça ao homem: peço-te que ainda esta noite queiras passá-la aqui e se alegre o teu coração. Contudo, o homem levantou-se para partir. Porém, o seu sogro, instando com ele, fê-lo pernoitar ali. Madrugando ele ao 5º dia para partir, disse o pai da moça: fortalece-te e detende-vos até ao declinar do dia, e ambos comeram juntos. Então o homem se levantou para partir, ele e a sua concubina e o seu moço. E disse-lhe seu sogro, o pai da moça: eis que já declina o dia, a tarde vem chegando, peço-te que passes aqui a noite. Vai-se o dia acabando, passa aqui a noite, e que o teu coração se alegre. Amanhã de madrugada, levantai-vos a caminhar e ide para a vossa casa. Porém, o homem não quis passar ali a noite, mas levantou-se e partiu, e veio até a altura de Jebus, que é Jerusalém. E com ele os 2 jumentos albardados, como também a sua concubina. Estando, pois, já perto de Jebus, e tendo-se adiantado o declinar-se do dia, disse o moço ao seu senhor: caminhai agora e retiremo-nos a esta cidade dos jebuseus e passemos ali a noite. Porém, o seu senhor lhe disse: não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha, que não seja dos filhos de Israel, mas passemos até Gibeá. Disse mais a seu moço: caminha e cheguemos a um daqueles lugares e pernoitemos em Gibeá ou em Ramá. Passaram, pois, adiante e caminharam, e o sol lhes pôs junto a Gibeá, que pertence a Benjamim. Retiraram-se para Gibeá, a fim de nela passarem a noite. Entrando ele, assentou-se na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa para ali pernoitarem. Eis que, ao anoitecer, vinha do seu trabalho no campo um homem velho. Era este da região montanhosa de Efraim, mas morava em Gibeá. Porém, os habitantes do lugar eram benjamitas. Erguendo o velho os olhos, viu na praça da cidade este viajante e lhe perguntou: para onde vais? De onde vens? Ele lhe respondeu: estamos viajando de Belém, de Judá, para os longes da região montanhosa de Efraim, de onde sou. Fui a Belém de Judá e agora estou de viagem para a casa do Senhor, e ninguém há que me recolha em casa. Ainda que há palha e pasto para os nossos jumentos, e também pão e vinho para mim, e para a tua serva, e para o moço que vem com os teus servos. De coisa nenhuma há falta. Então disse o velho: paz seja contigo. Tudo quanto te vier a faltar, fique a meu cargo. Tão somente não passes a noite na praça. Levou-o para casa e deu pasto aos jumentos. E tendo eles lavado os pés, comeram e beberam. Enquanto eles se alegravam, eis que os homens daquela cidade, filhos de Belial,
cercaram a casa, batendo à porta. E falaram ao velho, senhor da casa, dizendo: traze para fora o homem que entrou na tua casa, para que abusemos dele. O senhor da casa saiu a ter com eles e lhe disse: não, irmãos meus, não façais semelhante mal. Já que o homem está em minha casa, não façais tal loucura. Minha filha virgem e a concubina dele trarei para fora. Humilhai-as e fazei delas o que melhor vos agrade. Porém, a este homem não façais semelhante loucura. Porém, aqueles homens não quiseram ouvir. Então ele pegou da concubina do levita e entregou a eles fora. E eles a forçaram e abusaram dela toda a noite até pela manhã. E subindo a alva, a deixaram. Ao romper da alva, vindo a mulher, caiu à porta da casa do homem onde estava o seu senhor. E ali ficou até que se fez dia claro. Levantando-se pela manhã o seu senhor, abriu as portas da casa e, saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa com as mãos sobre o limiar. Ele lhe disse: levanta-te e vamos. Porém ela não respondeu. Então o homem a pôs sobre o jumento, dispôs-se e foi para casa. Chegando à casa, tomou de um cutelo e, pegando a concubina, a despedaçou por seus ossos em 12 partes e as enviou por todos os limites de Israel. Cada um que a isso presenciava aos outros dizia: nunca tal se fez, nem se viu, desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderai nisso, considerai e falai. Mantenha sua Bíblia aberta, por favor. Meus irmãos, estamos diante de uma narrativa que choca. É verdade, isso aqui aconteceu. E tal qual nos dias de hoje, nos dias de Israel, também havia muito pecado. Corações terrivelmente conduzidos pelo diabo, dominados pelo diabo. O que está acontecendo hoje e que aconteceu lá, mostra para mim e para você como nós somos parecidos com o povo de Israel. Como a história se repete. A leitura bíblica que nós temos feito em 2017 tem nos levado a ler de Gênesis até aqui. Já lemos até Ruth, começamos a ler 1 Samuel. Juízes, desses livros que nós lemos até agora, foi o livro que mais me impactou. Eu nunca li Juízes como li esses dias. Quando a gente leu, quem leu Josué antes de ler Juízes, percebe uma diferença muito grande. Em Josué, você encontra a história do povo de Deus, obedecendo a Deus, conquistando a terra que Deus preparou para eles. Então, a história de Josué, você vê o estado espiritual do povo de Israel em obediência, fé, em intimidade com Deus, vencendo e obtendo as vitórias do Senhor. Por quê? Há um líder que lidera o povo sob a orientação do Senhor. É uma liderança teocrática. Então, o livro é pleno de vitórias. Eles conquistam várias vitórias para conquistar a terra de Canaã. E aí você para de ler Josué e vai ler Juízes, e o cenário muda totalmente. Aí nós vamos encontrar a história do povo de Israel, que apresenta um estado espiritual em fracasso. Um povo que não quer seguir o Senhor, onde cada um fazia o que achava direito aos seus olhos, ou cada um fazia o que achava reto. Não existia um líder que obedecesse a Deus e que guiasse o povo. E aí é um livro pleno de derrotas. Se não fosse, meus irmãos, a misericórdia de Deus, a graça de Deus sobre o povo, a nação de Israel teria afundado numa idolatria irrecuperável. Só que a gente percebe a graça de Deus em todo o livro de Juízes. Abra sua Bíblia, deixa marcado aí 19, Juízes 19. Abra lá, por favor, em Deuteronômio capítulo 7. Deuteronômio capítulo 7, a partir do verso 1, nós vamos encontrar um povo diante da terra que eles vão conquistar, que é essa Canaã, que agora o povo está vivendo em Juízes. E Deus dá uma orientação clara para esse povo que vai conquistar Canaã. Ele diz o seguinte:
Deuteronômio 7, a partir do verso 1. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a qual passas a possuir, e aqui é Moisés falando para o povo, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para os teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Porém, assim lhes fareis: derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os seus postes ídolos e queimareis as suas imagens de escultura. É uma ordem clara do Senhor. Vocês vão entrar lá e eu vou dar para vocês. Vocês vão guerrear e vocês vão destruir totalmente cada uma dessas nações. Porque se vocês ficarem com essas nações, vocês vão servir os deuses deles. Vocês serão influenciados de tal forma que vocês vão me abandonar. Então vocês têm que destruir todo mundo. E olha só o que diz o verso de número 4. Se vocês não destruírem e vocês forem influenciados, a ira do Senhor se acenderá contra vós outros e depressa vos destruirei. Muito bem, voltamos para Juízes, capítulo 3 agora. A ordem é clara. Ficou clara para você aqui a ordem que Deus deu? A ordem é clara. Agora Juízes vai mostrar para a gente que o povo não obedeceu à ordem do Senhor. Por isso, sofre tudo o que está sofrendo. Capítulo 3, versos de 1 a 5. São essas as nações que o Senhor deixou para, por elas, provar a Israel. Isto é, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. 5 príncipes dos filhos e todos os cananeus, os sidônios, os heveus que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte Baal, Hermon, até a entrada de Ramate. Estes ficaram para por eles o Senhor pôr Israel à prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado a seus pais por intermédio de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heveus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus e heveus e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres, e deram as suas próprias aos filhos deles, e rendiam culto a seus deuses. O povo não obedeceu o que receberam lá, como ordenança. Então, começam a ser influenciados pela cultura, pelas nações à sua volta. E por causa disso abandonam o único e verdadeiro Deus. E Deus diz no texto que vai testar quantos serão fiéis à aliança que o Senhor fez. Quantos vão guardar a aliança que Deus fez com eles. Meus irmãos, viveríamos nós essa mesma situação? Eis nós, em pleno século XXI, vivendo em uma cultura idólatra, em meio a nações diferentes, pessoas que não querem saber de Deus, que servem a falsos deuses e que nos influenciam e querem nos tragar, e que tantas vezes eu e você somos influenciados a seguirmos esses falsos deuses e não o único e verdadeiro Deus. Somos o povo de Deus. Deus estabeleceu uma aliança comigo e com você em Cristo Jesus, nos deu salvação. Vivemos em meio a essa cultura. E aí? Como viver em meio a essa cultura? O que Juízes 19 nos ensina? Voltemos para lá. Eu queria que você pensasse como nós temos vivido e se você tem influenciado a cultura à sua volta, ao seu redor, ou se você tem sido influenciado pelos valores e princípios da cultura ao seu redor. Eu queria que você pensasse enquanto a gente vai caminhando aqui no capítulo 19. É uma história tão repulsiva quanto da notícia do dia 4 de maio agora. Para você ter uma ideia,
Isso aqui ficou marcado na história de Israel como vergonha nacional. Leia Oséias 9 e 10, que você vai ter uma noção disso. O capítulo 19 começa dizendo que não havia rei em Israel. Se você voltar um pouquinho, o 18:1 diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel. Volta um pouquinho mais, 17:6, naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Ou seja, o autor quer deixar claro para a gente, nesses últimos capítulos, que há necessidade de um rei. Porque um povo sem um rei, sem um líder a guiá-lo, esse povo vai se perder. Aí a gente vai para Samuel e o povo pede um rei. Nós queremos um rei, como as outras nações têm. E Samuel fica muito entristecido com aquilo e vai falar com Deus. E Deus responde assim para Samuel: atende à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Deus é ciente de que o povo não quer que ele seja rei sobre o povo. Eles querem um homem, eles não querem um Deus. Pelo menos não o único e verdadeiro Deus, Yahvé. Talvez um falso Deus. E aí o texto diz para a gente que naqueles dias em que não havia rei, um levita, um homem da tribo de Levi, um homem separado, consagrado para a obra de Deus. E esse homem tem uma concubina. Bem, meus irmãos, ele deveria ter uma esposa, mas ele tem uma esposa e uma concubina. Porque a concubina era uma esposa de segunda linha. A concubina era uma mulher para suprir o homem nos seus desejos sexuais. A mulher para dar filhos, cuidar da casa. A concubina para suprir seu apetite sexual. E aqui um homem consagrado para servir ao Senhor tem uma concubina. Isso já vai mostrando para a gente como que ele, um servo de Deus, está influenciado pela cultura à sua volta. Porque ele sabe, eu e você sabemos, que Deus criou homem e mulher para o casamento. É um homem e uma mulher. A poligamia é condenada na Bíblia, ainda que presente, e Deus não esconde o pecado do ser humano. E todas as vezes que nós encontramos aqueles que caminharam pela poligamia, nós vamos ver muitos problemas. Muitos problemas e abominação ao Senhor. A cidade onde acontece esse episódio, é importante frisar isso aqui no início também, é Gibeá. Gibeá é do povo de Benjamim. O povo de Benjamim é uma das 12 tribos. Então, esse episódio terrível que eu e você lemos, acontece praticado por gente que conhece a Deus, que conhece a verdade de Deus. Capítulo 19, verso 2. Diz que essa mulher aborreceu-se do esposo. Na Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, diz que essa mulher foi infiel, ela adulterou, por isso que ela vai embora. E ela fica 4 meses na casa do seu pai, até que o levita resolve buscá-la lá. 4 meses. Gênesis 2, 24 diz que casamento é entre um homem e uma mulher, para que o nome do Senhor seja glorificado. O levita abandonou isso, engolido pela cultura idólatra, mas ainda quer a mulher. Será que ele ama essa mulher? Por isso que ele quer trazê-la de volta? Meus irmãos, eu creio que não. Por tudo que você já leu do relato e pelo que nós vamos destacar aqui. Ele vai buscá-la, mas em nenhum momento o texto fala para a gente da conversa entre ele e ela. Se ela pediu perdão, se ele a perdoou, se ele de fato a quer como esposa. Toda a conversa é entre ele e o sogro. E o sogro, não sei se você percebeu, o sogro não quer deixar ele embora de jeito nenhum. Toda hora que ele tenta ir embora, o sogro não fica mais um pouquinho. E eles comem, bebem e passam para outro dia. Aí ele levanta, quer ir embora. Não, peraí, vamos ficar mais um pouquinho.
5 dias para ele ir embora. Até que ele fala assim, não, agora eu vou de qualquer jeito. E vai embora. Por quê? A preocupação do sogro era o seguinte: o castigo para adultério e abandono do Senhor era terrível. Era morte e desonra para a família da mulher. E aí a gente vê pelo texto que ela era concubina, uma esposa de segunda linha, e que também ela era serva dele. Porque se você olhar comigo no verso 27, levantando-se pela manhã, o seu senhor abriu as portas da casa. Por que não falou o seu marido? Porque ele a tinha como um objeto. E ele vai lá não é porque ele a ama, é porque ele quer o seu objeto de prazer sexual. E o pai não quer deixar ela ir, não é porque ele ama a filha, porque ele também a trata como objeto. Ele não quer que ele seja desonrado e que o nome dele seja feio no meio da sociedade. Meus irmãos, os dois, pai e marido, ou senhor, veem a mulher como um objeto. Somente assim. O levita quer a concubina para garantir seus favores sexuais. Ninguém se preocupa com ela. Ninguém. O cenário é ruim, mas vai piorar. Por quê? O verso 15 diz para nós que eles chegam a Gibeá. O levita não quis ficar numa cidade estrangeira. Eu quero ir para a terra do meu povo. Lá é mais garantido segurança. Engano. Ele chega lá e tem algo muito errado. Porque ninguém na cidade quer acolhê-los e levá-los para casa. Ninguém. Então tem alguma coisa errada, porque isso era a ordem de Deus e o povo de Israel fazia isso. Um senhor, já de idade, encontra-os e vai e conversa com eles. Sabe o que está acontecendo e fala assim, olha, então vamos para a minha casa. Mas tem um detalhe muito importante aí no verso de número 20. Olha o finalzinho do verso 20. Tão somente não passes a noite na praça. Tipo assim, faça o que quiser, mas não fique nessa praça. Você não pode ficar nessa praça. Porque tem algum problema. Por que está tão errado? Ninguém quer acolher. Não tem ninguém na rua. E ele não pode dormir na praça? O verso 22 responde para a gente. O que tem lá? Homens depravados, homens de Belial, homens para fazerem o mal. E mesmo ele levando o casal mais o servo para a casa dele, esses homens vão lá. Vejam, não eram poucos homens, porque eles cercam a casa do velho homem. Está aí no verso 22. Cercaram a casa. Então eram muitos homens. Cercaram a casa. E gritam e diz, olha, mande o homem para fora porque nós queremos abusar dele. E por causa da lei de hospitalidade, aquele senhor sai e fala assim, não, por favor, eu dou a minha filha virgem para vocês. Nós temos uma concubina aqui também. Mas o homem não. O homem não. Meus irmãos, a honra de uma mulher, nesse contexto, era considerada muito menos valiosa que o sagrado dever da hospitalidade. E isso vai mostrando para mim e para você, ou confirmando para mim e para você, que a mulher era vista como propriedade, como objeto. Esse conceito não é segundo a vontade de Deus. Esse conceito é de uma cultura idólatra. Porque Deus cria homem e mulher à sua imagem e semelhança. E o povo de Israel sabia disso. Então, homem e mulher têm o mesmo valor. Não poderia ser tratada como esses homens estão tratando. Esse conceito mundano é assimilado pelos homens de Israel. Eles abandonaram completamente o princípio divino. O verso 25 é duro para a gente, mas é verdade. Aqueles homens não quiseram ouvir. Então ele pegou da concubina do levita e entregou a eles fora. E eles a forçaram e abusaram dela toda a noite, até pela manhã, e subindo a alva, a deixaram. A pergunta para mim e para você é, por que ele não mandou o servo? Eles não queriam um homem para abusar dele? Por que não mandaram o servo? Por que não mandou a filha também, que ele tinha prometido antes? Apenas a concubina. O que me leva a crer que o levita falou assim, não, pode entregar a concubina.
Ela é apenas um objeto. Misericórdia, meus irmãos. Aquela mulher é tratada de forma estúpida como um animal. E não só por aqueles homens que abusaram dela por toda a noite, e eram muitos homens, como eu falei para vocês. Veja o que diz o verso 27. O que esse homem foi fazer enquanto a sua mulher estava sendo estuprada? Ele vai dormir. Tranquilamente. Dorme. O texto diz que ele levanta pela manhã e vai seguir o caminho dele. Ele não está preocupado com ela. O texto diz que ele levanta, abre a porta e sai para seguir o seu caminho. Aí ele vê a mulher no chão. O que é que ele fala para ela? Ele corre, abraça, fala: o que aconteceu com você? Como é que você está? Não, meus irmãos, olha aí o verso de número 28. Levanta-te, vamos! Que absurdo. Esses detalhes deixam a situação ainda mais complicada para a gente. Olha só como esse homem trata uma mulher. Ele é o reflexo de uma sociedade que trata a mulher assim. Porque não foi só ele. Foi ele, o levita, foi o Senhor, foram os homens que abusaram dela até ela morrer. Toda uma sociedade que conhece a Deus, conhece a verdade de Deus, está tratando uma mulher assim. Isso é muito parecido com a nossa realidade? Verso 29, numa declaração ainda mais contundente da mulher como objeto, revelando frieza e desumanidade, ele pega o corpo dela e parte em 12 pedaços. Meus irmãos, eu não consigo imaginar o que é um negócio desse. E ele, depois de esquartejar o corpo, manda as partes para cada uma das outras tribos. E aí fica outra pergunta para a gente. Por que ele faz isso? Se ele não estava preocupado com a vida dela, por que ele agora quer que todo o povo se reúna para demandar justiça? Bem, eu sou levado a crer que ele não está preocupado com ela ou a vingança pela morte dela como pessoa, como mulher, mas como propriedade. Não tem como deixar de lado, meus irmãos, o paralelo aqui com Gênesis 19. Você lembra de Sodoma. Lá são anjos. E quando os homens do lado de fora pedem para que os homens que estão lá dentro, porque eles não sabem que são anjos, saiam para eles que eles sejam abusados, os anjos provocam cegueira naqueles homens. Aqui não tem isso. Aqui a mulher é abusada mesmo, até morrer, por toda a noite. Sodoma era uma cidade idólatra, pagã, não tinha nada a ver com Deus. Gibeá é uma cidade do povo de Deus, de gente que experimentou libertação do Egito, da escravidão no Egito, de gente que foi sustentado por todo o deserto, com maná, com água, com roupas que não se rasgavam, com sandálias que não se desgastavam. Gente que passou pelo Jordão. Deus abriu o Jordão, eles passaram a pés secos. Gente que conhecia Deus. Gente que sabia do amor de Deus, do cuidado de Deus. É esse tipo de gente que tratou essa mulher desse jeito. O texto está mostrando para mim e para você que o povo de Israel não é diferente dos cananeus, porque começaram a servir aos deuses cananeus. Quando eu e você abandonamos a Deus e servimos falsos deuses, nós estamos como aqueles que não conhecem o Senhor, que não são salvos pelo Senhor. Será que hoje, meus irmãos, o povo de Deus tem sido visto desse mesmo jeito? Será que hoje, embora tudo que recebamos do Senhor, vivamos com o Senhor, por estarmos em meio a uma cultura idólatra, nós temos parecido muito mais com ela do que como povo de Deus? Isso tem me incomodado muito. A influência do mundo sobre a minha vida, sobre a nossa vida. Como a gente vai sendo seduzido e engolido. Meus irmãos, como nós tratamos as mulheres? Como nós lidamos com o sexo?
O texto está mostrando para a gente, até aqui, e esse é o meu objetivo primeiro, como nós somos influenciados pela cultura à nossa volta. Corremos o risco de tratar as mulheres como propriedade, como coisa, como objeto. Pensa um pouquinho nos comentários que você faz ou ouve. As piadas. Detesto piada de loira. O que é que a gente está expressando, meus irmãos? Como é que a gente vê as mulheres? Criadas à imagem e semelhança de Deus. A cultura tem nos influenciado, meus irmãos. Como é que você, meu irmão, minha irmã, olha para as mulheres? Nós sabemos como a cultura à nossa volta trata, olha, comenta sobre as mulheres. Como eu e você vemos o sexo. Vemos o sexo como a Bíblia ensina, algo criado por Deus, para ser experimentado no contexto do casamento entre um homem e uma mulher, para a glória dele, ou vemos como o mundo vê? Você faz a hora que quer, com quem quer, do jeito que quiser. Era assim que a cultura de Israel, ou cananeia, onde o povo estava, entendia e praticava. É assim que a nossa cultura hoje vê e pratica. Mas e nós, que pertencemos ao Senhor? Quando nós começamos a dar um jeitinho para que as coisas aconteçam do jeito que meu coração pede, nessa hora eu estou abandonando a Deus e seguindo falsos deuses. Meus irmãos, a forma de lidar com a mulher, com o sexo, pode mostrar para mim e para você como nós estamos sendo influenciados pela cultura à nossa volta. O tempo corre rápido demais. Eu queria falar ainda sobre como a gente lida com a verdade, como a gente lida com a oração, tudo nesse texto. Mas não vai dar. Então eu vou para o segundo ponto, porque eu estava só no primeiro. Eu vou para o segundo ponto. Se nós somos influenciados pela cultura à nossa volta, o mais maravilhoso do livro de Juízes é que nós somos alcançados pela graça de Deus. Eu vou repetir, porque eu acho que você não entendeu. Se, como o povo de Israel, nós somos influenciados pela cultura ao nosso redor, Juízes mostra que nós somos alcançados pela glória de Deus, pela graça de Deus. Porque é isso que faz todo o diferencial na minha e na sua vida, meus irmãos. Nós vimos que não há rei em Israel, não há rei em Israel, não há rei em Israel, e cada um faz o que quer fazer, o que acha mais certo. Aí Deus está mostrando para a gente, através do livro de Juízes, que Ele está providenciando um rei para mim e para você. Porque todo o livro está mostrando que eu e você fracassamos em seguir os nossos próprios corações, nosso próprio coração. Juízes mostra que eu e você não conseguimos viver sozinhos, sem a liderança de um rei espiritual. Eu e você não vamos conseguir viver segundo o propósito de Deus se Ele não estiver reinando sobre a nossa vida. Não vamos conseguir. E o maravilhoso é que Juízes diz para a gente que Deus providenciou. O tempo todo o Juízes está mostrando, você não consegue viver sem o rei, mas eu estou providenciando um rei para vocês. O autor quer mostrar isso, a necessidade que eu e você temos de um rei. Até o capítulo 16, nós vemos vários juízes sendo levantados por Deus, capacitados por Deus, libertando o povo experimenta a paz, depois o juiz morre. Ele está falando, não adianta um rei humano. Os capítulos 17, 18, 19, 20 e 21 muda. E aí não é mais aquele ciclo que eu já falei com vocês aqui. O povo desobedece a Deus, aí o povo é oprimido por causa da ira de Deus, ele deixa o povo à mercê dos seus inimigos, o povo passa um tempo sofrendo a opressão, aí o povo clama a Deus, Deus levanta um juiz, o juiz guerreia, liberta o povo experimenta a paz, aí o juiz morre, o povo esquece de Deus e começa tudo de novo. 17, 18, 19, 21 muda. Sabe por quê? Até o capítulo 16, que é a Sansão, o último juiz, o que nós vemos é uma visão panorâmica da situação de Israel.
capítulos 17 até 21, aí nós temos uma visão detalhada da vida do povo de Israel. É por isso que esses detalhes mais sórdidos vêm para a gente, mais terríveis, sobem para nós. Então, o que vimos até agora declara a minha pecaminosidade, a incapacidade da minha natureza humana de obedecer a Deus. Então, Deus precisa mostrar isso, para depois Ele enviar o rei. Um rei que vai nos libertar. Um Salvador que vai nos salvar. Alguém que nos liberte e guie. Nos liberte dessa sociedade, da influência da sociedade à nossa volta e do nosso próprio coração. Isso que Jesus Cristo veio fazer. Jesus Cristo é o Rei libertador que nos liberta do mal à nossa volta e também do mal dentro de nós. O livro de Juízes termina com a seguinte expressão. Último versículo, olha lá. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. E achava mais reto a partir da influência à sua volta. Então nós precisamos urgentemente de um rei. Um rei que nos resgate do pecado. Um rei que nos resgate de nós mesmos. Um rei que nos guie e nos transforme. Quem é esse rei, meus irmãos? É Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Mas primeiro, para que Ele seja rei sobre a minha vida, eu preciso entender que eu sou um fracasso para seguir a minha vida. Eu preciso dEle para viver uma vida. Eu vivo uma falsa, uma pseudo-viva. Eu sou depravado, não tenho esperança nenhuma em mim. Eu sou como esses homens. Se não é a graça de Deus que me sustenta, eu seria como esses. Se não é a graça de Deus que te sustenta, meu irmão, você faria a mesma coisa, se é que não faz. O segundo passo, então, é entregar-se a essa graça. Porque esse é o convite de Juízes. Você não pode confiar num rei humano, você não pode confiar em falsos deuses, você precisa de confiar em um rei eterno, que é Jesus Cristo. O livro de Josué nos mostra um líder conquistador, sob orientação e capacitação de Deus, que conduz o povo à adoração. Mas ele morre. E é só Josué morrer, o povo esquece de Deus. O livro de Juízes agora mostra que nenhum líder é capaz de conduzir esse povo à obediência a Deus. Então mostra que o ser humano precisa de um rei. Um rei guiado e capacitado por Deus. O livro de Ruth, que você leu agora mais recente ainda, mostra o quê? Que Deus está agindo para libertar o seu povo, para resgatar o seu povo. E na história, então, nasce Obed, que é o avô de Davi. Davi vai ser um rei segundo o coração de Deus. Nós começamos a ler o primeiro livro de Samuel. O primeiro livro de Samuel mostra que o povo precisa de um tipo certo de rei, que não é Saul. É Deus. Mas o povo não entende e insiste. Então nós chegamos ao segundo livro de Samuel, e lá mostra que não existe nenhum rei humano, nem mesmo Davi, capaz de liderar o povo como Deus quer. O tempo todo Deus está mostrando, vocês estão colocando a segurança de vocês em reis humanos, e eu estou dizendo para vocês que eu tenho que ser o rei sobre a vida de vocês. E é só com Cristo que isso acontece. Deus vai preparando o coração humano, mostrando a sua miséria, a sua incapacidade de viver por conta própria. Tudo isso apontando para Jesus, que veio até mim e a você, se você o confessou já como seu Senhor e Salvador, de forma graciosa. Você não fez nada. Nada. Você era como esses de Belial aqui. E ele foi até você, veio até mim, graciosamente, e falou assim, eu quero ser rei sobre a sua vida, porque eu te amo. E esse amor nos constrangeu e nós nos entregamos e falamos assim, sim, Senhor, reina sobre a minha vida. Mas todas as vezes que eu e você olhamos mais para fora do que para o Senhor, mais para a cultura à nossa volta do que para o Senhor, nós somos engolidos. Como reagir a essa narrativa? Que resposta? O que a gente faz com isso aqui? Capítulo 19. Primeiro, nós precisamos lamentar profundamente, mas lamentar de verdade, porque foram irmãos nossos do passado, homens e mulheres que conheciam Deus, a verdade de Deus, mas que foram controlados pelos falsos deuses e seguiram conforme a cultura à sua volta. Temos que olhar para narrativas assim, meus irmãos, e lamentar o que aconteceu com eles e pedir a Deus graça e misericórdia para que nós também não
sigamos por esse caminho. A segunda coisa é sondar o próprio coração para ver se a gente já não está vivendo essa realidade. Porque é possível que eu e você não cometamos uma atrocidade como essa. Mas, como o levita, não impedimos que aconteça. Ele não impediu. Ele foi dormir. Que eles façam o que quiser. E eu preciso fazer essa pergunta para mim, você também, porque a nossa inércia tem favorecido o crescimento do mal. Se eu e você não iluminamos, não somos luz nesse mundo, trevas estão prevalecendo, meus irmãos. Terceiro lugar. Conscientes ou não, nós nos deixamos moldar e escravizar pela cultura em que vivemos. Conscientes ou não, nós nos deixamos moldar e escravizar pela cultura em que vivemos. Então, nós precisamos nos lembrar que não há um justo sequer e se arrepender todos os dias dos seus pecados e confessá-los ao Senhor e clamar por graça e misericórdia para viver para o Senhor. E por último, uma narrativa como essa, meus irmãos, tem que nos levar a entregar coração, a vida, tudo o que somos, à graça. À graça. Porque somente o Senhor Jesus pode me dar condições, te dar condições da gente viver para Ele, da gente não viver como o mundo vive, da gente não ser engolido pelos falsos deuses. É graça de Deus nessa noite falar ao meu e ao seu coração através dessa palavra. Ele está nos chamando para junto dele. Estamos diante da mesa, vamos participar da ceia, que nos lembra dessa graça. Essa graça que nos redimiu e que nos sustenta, para que a gente não seja como aqueles homens de Israel, povo de Deus, povo que conhecia, mas que se esqueceu do Senhor. Eu vou falar o que eu disse aqui na sexta-feira. Esquecer-se na Bíblia, esquecer e lembrar na Bíblia, não é uma questão de lapso de memória. Esquecer-se e lembrar na Bíblia é uma questão espiritual. Esquecer de Deus não significa que eu não sei quem é Deus, o que Ele fez por mim. Isso está aqui, ó, eu sei. Esquecer de Deus é quando isso que eu sei não domina o meu coração, determinando as minhas ações. É assim que eu me esqueço de Deus. Eu sei quem Ele é. Eu venho à igreja, eu sei das suas maravilhas, eu canto para Ele, mas essas verdades não controlam a minha vida, não determinam as minhas ações. Nesse momento eu esqueci de Deus e estou servindo falsos deuses. Eu quero te convidar para orar. Talvez você esteja aqui nessa noite e tenha entendido a sua miséria espiritual. O quanto você está terrivelmente distante de Deus. Mas você também ouviu que Deus providenciou uma forma de você não viver para si mesmo. De você viver controlado por um rei que tem o melhor para a sua vida. Que vai te livrar, te sustentar de situações terríveis como essas que nós ouvimos. Para que você viva para Ele, desfrutando do seu amor, da sua amizade, do seu cuidado, do seu sustento. Se esse é o seu caso, se a sua situação é essa, eu quero te convidar para falar com Deus agora, aí onde você está. E pedir perdão pelo seu pecado, pela sua rebeldia, pela sua distância, por achar que você consegue caminhando, confiado em você mesmo, e que você quer que Ele seja rei sobre a sua vida, que você quer que Ele domine sobre todo o seu ser, que você quer amá-lo como Ele te ama, a ponto de entregar o filho dele na cruz por alguém como você, por alguém como os filhos de Belial, como o povo de Israel. Mas eu quero falar com você também, que já conhece Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Coloque o seu coração diante do Senhor agora. Peça ao Espírito Santo para sondá-lo e mostrar
o que da cultura à sua volta te tem influenciado. Porque eu tenho certeza que isso tem impedido você de viver só para o Senhor, de priorizar Deus como Senhor e Salvador da sua vida, de cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida. Então, quais as áreas da sua vida o mundo à sua volta, a cultura à sua volta tem influenciado? Meus irmãos, são inúmeras. Esse é um exercício que você vai começar aqui e que você vai levar para casa. E minha oração é que o Espírito Santo te perturbe continuamente. Pode ser orgulho, pode ser status, pode ser culto à beleza, culto ao corpo, pode ser sexo, pode ser dinheiro, pode ser status, pode ser tanta coisa. Ah, Deus, nós queremos te agradecer por essa noite. A tua palavra nos confronta, mas ela nos enche de alegria pela tua graça, porque sairemos daqui com a certeza de que o Senhor está conosco, apesar de nós, a despeito dos nossos pecados. O Senhor está pronto para nos perdoar quando nos achegamos a Ti arrependidos e confessamos os nossos pecados. E a ceia da qual participaremos agora, ela testemunha dessa graça maravilhosa. Assim como o Senhor nos perdoou da condenação eterna, o Senhor continua nos perdoando dos nossos pecados e nos chamando para si mesmo, como nessa noite o Senhor faz. Obrigado, porque embora sejamos influenciados pela cultura à nossa volta, somos alcançados e sustentados por essa graça maravilhosa. E queremos sair daqui fortalecidos e prontos para testemunhar dessa graça, para que aqueles à nossa volta que têm sido influenciados e dominados pela cultura pagã e idólatra, sejam também alvos dessa graça e recebam vida em Cristo Jesus. É assim que nós oramos, Pai, em nome e para a glória de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o Messias prometido, Ele que morreu em nosso lugar para vivermos a sua vida. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos ficar de pé? Nós vamos cantar o hino A Chegada do Messias, porque o povo de Deus, escolhido de Deus, vive pelo poder do Espírito Santo que habita em nós.